Bom dia, gente. Meu nome é João Cláudio Viegas, sou evangélico e eu aproveito para gravar um vídeo no YouTube e quero mandar um graça e paz, né, do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, para que todos aqueles que têm a compreensão do Evangelho possa estar juntamente comigo orando nesse sentido, para que nós possamos salvar por intermédio de Jesus Cristo, que é o Evangelho de Deus, que é as boas novas, vidas para o seu reino de glória. Então manda aí um alô para todos do YouTube, que o intuito central é cada um manifesta dentro desse sistema o que ele acha, o que ele pensa, né? Existem muitas manifestações dentro do sistema. Porém, eu queria falar de umas verdades bíblicas, não minha bíblica. Nós sabemos que a Bíblia ela está sendo a cada dia excluída da sociedade, né? Pessoas que tentam excluir as escrituras sagradas, que tentam de qualquer forma abolir, né? Destruir uma coisa que Jesus disse foi que ele não veio para destruir os profetas nem a lei, mas para dar cumprimento, para cumprir, né? Está escrito em Apocalipse, capítulo 22, o versículo 18 e diante, algumas advertências tão importantes que Jesus deixou, que é para todos, seja no YouTube, seja nas igrejas, seja em qualquer denominação, qualquer religião. Esse é o tema central que Jesus deixa para todos, que diz assim: eu a todos aquele que ouve a palavra da profecia deste livro testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Veja, se alguém fizer qualquer acréscimo, Deus acrescentará as pragas dos flagelos desses livros nessas pessoas. Isso implica certamente uma condenação eterna, não é? Veja, e se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa e das coisas que acha escrita neste livro. Veja, essa pessoa nunca entrará na cidade santa pelas portas. E muitas vezes quando nós saímos para pregar o Evangelho de Deus, nós percebemos, até mesmo no meio do povo incrédulo, do povo que não são cristão, né? Cristão, digo assim, irmão, quando eu uso a palavra cristão, devemos entender que eu, João Cláudio Viegas, faço parte de uma instituição suprema, a qual chama-se cristianismo, a qual foi fundada por um judeu chamado Jesus de Nazaré. Isso é história. Por mais que as pessoas vá lá, tentem quebrar as evidências, não vai mudar nada, porque eles têm precedente histórico, que chama-se o Deus Todo-Poderoso, e vai realizar todas as suas palavras. E ele começa a dizer aqui também, ó, né? Se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa e das coisas que acha escrita nela, né? Nela. Aí a gente começa a perceber isso aí, né? Que é muito sério. O que é que eu quero abordar aqui nesta manhã de quarta-feira, né? E de 2017, estamos no mês, não fala a memória, no mês 5, né? Hoje é 3, no mês 5.
né, 3/5 de 2017, eu queria falar o seguinte, do tema central. Nós sabemos que existem muitas pessoas que não crê no inferno, não crê na condenação eterna. Ele vê apenas Deus como um Deus bom, muito bom, né? Ele se esquece que Deus também é justiça e vai exercer e praticar sua justiça, porque disse o apóstolo Paulo que ele não pode negar-se a si mesmo. Se de fato nós morremos com ele reinaremos. Se ressuscitamos, com ele viveremos. Mas se negamos, por sua vez ele também nos negará, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Se nós formos infiéis, ele permanece fiel para cumprir as duas coisas, lançando o homem no céu ou no inferno. Isso é a escritura sagrada, não tem como correr dessas coisas, não é? É uma evidência, e ali está se tratando muitas vezes que como a gente vai ler o texto nesse mesmo capítulo de Timóteo. Lá ele começa a dizer que o firme fundamento de Deus tem esse selo, permanece firme. O Senhor conhece os que são seus, e aqueles que professam a fé em Cristo apartem-se da iniquidade. E nós sabemos, irmão, como ovelha de Cristo, nós devemos ouvir a voz do nosso pastor. Eu não estou aqui para ferir sentimentos de ninguém, porque existem pessoas que é muito apegado a muitos líderes, tem tudo que esses líderes falam como verdade absoluta, né? Seja dentro do cristianismo, dentro do evangelho ou fora dele, qualquer credo que possa existir nesse mundo. Fica aqui essa palavra para toda a humanidade, porque do jeito que ele disse, ir de pregar o meu evangelho a todas as nações, aquele que crê será batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas aquele que não crê já está condenado. Enfim, tem pessoas negando e dizendo que não existe inferno nas escrituras sagradas, né? E não existe. Eu quero deixar aqui uma palavra bem certa, que a gente vê tanto os profetas como os apóstolos falando sobre essa evidência clara e objetiva acerca do fim dos tempos, né? Que de fato existe. Mas eu queria falar aqui de uma pessoa que mais falou do inferno. Essa pessoa chama Jesus de Nazaré. Eu queria ler alguns textos que se contam nas escrituras sagradas, né? Que diz assim, vou ler o Salmo, né? Vou ler o Salmo. Não, 1 Samuel 2:6. Olha o que é que diz. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. Veja, para quem não crê na ressurreição, vai haver ressurreição. Vai haver, né? Aí vem agora Salmo 9:7. Salmo 9:7. Veja aqui. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Como entender essa palavra? Todas as nações que se esquecem de Deus serão lançadas no inferno. Veja, quando diz todas as nações, não é o povo de todas as nações. De cada nação, muitas pessoas, por causa da sua incredulidade e rejeição à palavra de Deus, serão lançados no lago de fogo, no inferno. Então entenda, se existe pessoas dizendo por aí que inferno não existe, essa pessoa ela deve ser um ignorante, por mais líder que ela seja ou qualquer situação, ela está sendo ignorante. Então quem está próximo dessa pessoa tem que refutar, tem que mostrar que é evidência, é a palavra de Deus, né? E a gente começa a ver, né? E acredite, depois eu queria falar sobre esse assunto, mas eu queria só pegar alguns versículos sobre esse texto, né? Inferno, o tema. Vamos lá.
Eclesiastes 9:10 diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, fazei-o conforme a tua força, porque no além para onde tu vai não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Esse texto aqui nos traz uma compreensão que, quando diz não há obra, sabedoria, inteligência, levando do alto e do baixo escalão no lago de fogo, que serão lançados tanto o falso profeta como o anticristo e os seus adoradores, seus seguidores, os anjos também, os demônios que têm a capacidade de voar, se transportar, tudo isso, essa inteligência será tirado dele para que ele possa viver confinado eternamente em um ambiente ao qual ele nunca poderá sair dali. São evidências bem esclarecidas. Quando diz aqui também Isaías 33:14, vê o que é que diz. Não existe inferno? Veja aqui, vamos lá. Os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios. Eles perguntam: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com a chama eterna? Fala de um ambiente eterno. Existe. Por isso que eu digo, qualquer um que tirar alguma coisa desse livro, Deus vai acrescentar nessas pessoas os flagelos, as maldição. Eles vão viver atormentadamente para sempre, caso em contar em vida, mude as suas opiniões acerca dessa doutrina. É como eu disse, isso aqui é que tem que prevalecer. Também tem aqui, ó, se eu for falar sobre isso aqui, ó, Bíblia Católica, né? Aqui é Bíblia Sagrada Católica, né? Que de aqui, ó, é católica. Eu também falo em cima disso aqui também, né? É o mesmo assunto. Vamos lá. Aqui também tem dizendo assim: quando eu digo assim que Jesus foi o mais que falou do inferno foi Jesus, e ele disse: se alguém tirar alguma coisa, até aquilo que ele falou, aquilo que ele ensinou, muito cuidado. Veja quem vocês estão seguindo, veja quem vocês estão apoiando, colocando as suas esperanças. Isso eu falo do alto e do baixo escalão. Eu sou ovelha de Cristo. E está escrito que as suas ovelhas ouvirão a sua voz e a seguirão. João interpretou isso como que nós temos a unção. E quem tem a unção não precisa que ninguém vos ensine. E Paulo disse: todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas quando João disse que não necessita que ninguém vos ensine, João não está querendo dizer que nós não precisamos de pastor, nem de mestre. Não é isso. O que João está querendo dizer é que todo aquele que nasce de Deus, ele tem o Espírito Santo de Deus para dar o discernimento, para discernir o que vem de Deus ou não. Embora aqui em Corinto existia a imaturidade de muitos cristãos na época. Vamos lá. Está aqui. Vamos ler agora Mateus 5, capítulo 22, 29 e 30. Vamos lá o que aqui diz. Eu, porém, vos digo que todo aquele sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar dolo estará sujeito ao inferno de fogo. Inferno existe, foi Jesus que disse. E se muitas pessoas andam dizendo por aí que inferno não existe, cuidado. Jesus disse. Jesus foi o que mais falou do inferno na Bíblia, foi Jesus.
Leve as palavras de Jesus a sério e siga as doutrinas dele, não doutrinas de homens. Tá aqui. Aí ele começa: se os teus olhos direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Olha, se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Você vê que nesse texto aqui Jesus fala do inferno quase 2 ou 3 vezes. E quando chega também Marco, né, você vê que ele sempre está falando. Vem lá, vem cá, ele está falando da condições na eternidade do homem sem Deus. E na Bíblia só existe isso aí: céus e inferno. Não existe outras condições fora das Escrituras Sagradas melhor para o homem a não ser Jesus Cristo de Nazaré, a qual a Bíblia, as Escrituras Sagradas, dá testemunho evidente dele. Certo? E começa a vir outros textos. Por exemplo, em Marcos 9, 43 e 44. Se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as 2 mãos ir para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. E aí? Jesus disse: ai daquele que tirar algumas coisas dessas profecias, né? Porque o Apocalipse é a introdução de todos os acontecimentos também que vem ocorrendo desde o tempo dos reis de Gênesis, a queda do homem, tudo, e as coisas que há de vir. Entendeu? Quando Jesus disse: olha, que se tirar alguma coisa desse livro, está se tratando de todas as Escrituras Sagradas. Aquele que tirar, que acrescentar ou omitir, não vai ter parte no reino dos céus. Essa é a evidência. Entendeu? Essa é a evidência que nós precisamos perceber. E começa a vir, irmão. Começa a vir. Onde também tem assim, Marco 44, 9:44 diz assim: onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. Vê também em Marco 9, 47 e 48. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-os. É melhor entrar no inferno, no reino de Deus, com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançados no inferno, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. Né? E começa a vir cada evidência. Veja Lucas 12:5. Eu porém vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Como é que a pessoa ensina por aí, e a gente, quando sai para evangelizar, muitas pessoas dizem que o inferno não existe? Isso é história de crente. Então os crentes todinhos vão para o inferno porque estão mentindo. Até Jesus, porque está mentindo. Ou houve alguma alteração inicial, que isso é impossível, ou nas doutrinas dos apóstolos, né? E tem mais aqui, tem muito mais mesmo aqui. Eu porém, aí, veja aí, um fato que alguns dizem que é uma palavra, é uma parábola, né? Mas é uma evidência. Lucas 16, 23 e 24 diz: no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou
atormentado nesta chama. Vê Tiago 3,6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só, pois enxama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Gente, vamos ler 1 Pedro. 2 Pedro 2,4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Está aqui. Apocalipse 1,18. Aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Jesus está dizendo isso também aqui. Apocalipse 6,8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome com as mortandade e por meio das feras da terra. Apocalipse 20, capítulo do 3 ao 15. Deu mal aos mortos que nele estava, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um a um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não for achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Bem que Jesus disse lá que se alguém tirar, Deus também o tirará, né? O seu nome não estará escrito no livro da vida. Aqui o resultado de muitos desses: estará vivendo eternamente diante daquilo que ele negava. Essa é a evidência. E uma das coisas para encerrar aqui que eu digo é que aquele que morre sem Cristo vai para o inferno. E chegando lá, ele pode garantir o seu futuro, que é no lago de fogo, né? Muitas vezes a pessoa diz assim: não, o pregador está falando de fogo, lago de fogo do juízo. Não, estou mostrando a evidência. Jesus foi o que mais falou de lago de fogo. Entendeu? Jesus está mostrando que a coisa é séria, não é para estar de brincadeira. E por isso que ele disse aqui, ó, que fora do reino dele ficará isso aqui. Eu não vou nem interpretar esses textos, porque cada tema tem um assunto muito importante e muito vasto que deve ser bem interpretado, né? Que vai ser bem interpretado. Jesus aqui resumiu tudo. Tudo Jesus resumiu aqui, ó. Só nesse trechinho aqui, ó. Só nesse versículo aqui Jesus resumiu tudo aqui, ó. Vamos lá. Apocalipse 22:15, ó. Foram ficam os cães. Nós sabemos que os cães aqui se refere, não é animal, mas sim a pessoas. É uma pessoa vil. Cães também se refere, Paulo fala dos falsos obreiros, dos falsos mestres. Cães aqui também simboliza aquele que causa escândalo no reino de Deus. Cães, ficarão os cães de fora. Segundo ponto, os feiticeiros do alto e do baixo escalão, seja da magia negra, do voodoo, ou da galinha, do bode, quem sacrifica menor ou pior coisa, ficarão de fora. Seja a tradicional e não a tradicional, seja a moderada e não a moderada, ficará de fora. É feitiçaria. Vocês têm o livre-arbítrio. Deus não dá liberdade para vocês praticar o mal, mas sim para fazer o bem. Ele disse isso. Eu, porém, vos digo: fazei
o bem. Paulo também disse: não usei da liberdade para a libertinagem. Mas uma coisa que Deus dá é livre-arbítrio. Você viu que Jesus disse para os apóstolos, quando ele usou aquele sermão que as pessoas achou muito pesado, e foram quase todos embora, só ficou os 12. E Jesus disse: e vocês não querem também ir com eles? Deu? Jesus deu livre-arbítrio, direito de escolha. Direito de escolha. Tem muita gente que mistura as coisas, né? O homem tem sim livre-arbítrio. O homem não tem o livre-arbítrio de acordo como tinha antes do pecado, mas existe o livre-arbítrio após a queda do homem. A gente vê quando Deus vai a Caim e diz: por que tanto se irou? Por que está assim? Se procederes bem, não será aceito? Se procederes bem, não será aceito? Mas se todavia procederes mal, eis que o pecado está à porta, e o desejo será contra ti, mas cabe a tu dominá-lo. E a graça de Deus nos dá o suporte quando nós corremos para Cristo. A graça de Cristo, que é transferida para nós, nos dá o suporte para nós vencer e não mais viver escravizado pela serpente. E Paulo advertiu isso: cuidado para outra vez vocês não viver escravizado no laço da serpente. Tá? E existem muitas coisas dentro do cristianismo aí, que tem pessoas que estão tão atoladas em uma situação que é tão séria, que está levando muitas pessoas a seguir esse procedimento ruim, né? E que se eles não pararem, se eles não mostrarem que aquelas condições que ele vive não é certo, é antibíblico, foi ignorância para poder barrar essas condições, não brinque não, leva as coisas de Jesus a sério. E diz assim mais: os feiticeiros. Também se trata, né? Alguém pode alegar a rebeldia, né? Que a desobediência é pior do que feitiçaria. Tudo isso está envolvido aqui, né? Aí diz aqui mais: os impuros. Os impuros. Preciso, os impuros. Tudo aquilo que é impuro, que é abominável, né? Impuro aqui, deixa eu ver aqui, impuro. Deixa eu ver aqui, impuro. Impuro envolve aqui adultério, prostituição, que é sexo contra o casamento. Envolve impuro, coisas abomináveis. Envolve também impureza, homem com mulher com mulher. Vocês têm livre-arbítrio para fazer o que bem quiser das vossas vidas. Mas Deus não deu liberdade a vocês para vocês praticar coisas ruins, coisas erradas, né? Deus dá o livre-arbítrio, mas liberdade não, porque Deus jamais vai permitir que a pessoa use da liberdade para a libertinagem. Para a libertinagem, né? Aí depois vem os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Veja aí, pessoas que vivem uma vida de mentira. Os idólatras, seja aquilo que ele coloca em prioridade na sua vida, ou seja, a avareza do dinheiro, o amor demasiadamente pelos filhos, pela esposa, botando acima de qualquer coisa, também acima de Deus. Embora que o Senhor diz que para aqueles que querem servir ao Senhor, tem que aprender a organizar primeiro a sua casa para poder ser apto, né? Isso é outro assunto, né? Deve ser tratado, mas envolve, né? Envolve a compreensão para a pessoa não levar muito para o lado extremos. Vamos lá. Aí vem aqui: assassinos. Irmão, se alguém for tombado praticando um homicídio, é isso. É pessoas que partem para a eternidade nestas condições, na prática. Eu vou falar, existem muitas especulações acerca. Eu só vou tirar uma aqui de cena: Sansão. Que Sansão não pediu para se matar. Sansão era um soldado na guerra. Entendeu? Sansão não pediu para se matar. Mas vamos supor que num dado momento uma pessoa resolva tirar sua vida. Como é se a Bíblia diz aqui que os homicídios não herdarão o reino dos céus?
Interessante que a psicologia, né, tá envolvendo muitas coisas aí que a gente olha assim, porque aqui a palavra aqui não abrange, a palavra abrange centralizado, psicologia. Quando diz que os homens sexuais ficaram de fora, aí o povo diz que é uma doença, aquilo outro, Jesus não quer entrar em detalhe, não vai herdar o reino dos céus, é evidência. Então, se a psicologia quer refutar o que a palavra de Deus diz, é prestar conta diante de Deus. O que eu digo é o seguinte, que nos dado momento em que alguém pensa tirar a sua vida, ele está sendo o seu próprio homicídio. Então o que é que eu acho? Não que eu acho não, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que não há arrependimento a não ser que Deus reconsidere esse homicídio aqui. Esse homicídio. Mas o homicídio é aquele que tira a vida de uma pessoa e não dá tempo de se arrepender. Então, como é que uma pessoa que tira a sua própria vida vai dar tempo de se arrepender? Como eu já vi muitos documentários, ele se arrependeu antes de praticar. Mas já estava no coração o desejo. Como é que ele pediu antes e depois faz? Mas se ele fez o ato, se ele praticou o ato, sabe? É uma psicologia sem fundamento. Mas eu prefiro ficar com isso aqui. Não herdarão o reino dos céus. Seja bom, que fez muitas coisas para Deus ou não, está envolvendo tudo aqui. A Bíblia não faz divisões. A Bíblia não faz acepção de pessoas. Homicídia não herdarão o reino dos céus. Entendeu? E há muitos fatores. Aqueles que amam e praticam a mentira, os idólatras, né? Alguns católicos idólatras dizem que ali é a avareza, mas não, a gente vê na Bíblia Deus condenando nações, povos que adoravam imagens de pessoas, seja homens ou mulher. Existia o culto também aos deuses, que era metade animal, metade homem, feito de Dagon, Quemosh e outros demais. Então, idolatria é tudo aquilo que você atribui a algo que eles não fizeram a ele, que na verdade é para ser atribuído a Deus, o Criador de todas as coisas. Esta glória que ele dá a todos, né? Dá a todos. Essa, né? Ele não dá para ninguém essa glória. E tem muitas pessoas adorando ídolos. Isso é idólatra, não herdarão o reino dos céus. Amém. Então eu vou fazer essa oração e dizer que Jesus é bom, maravilhoso e ama todos vocês. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, abençoa, Pai, essa pregação, abençoa, Senhor, esse momento que eu tive aqui, que o Teu Santo Espírito possa a cada dia, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, abençoar, ó Deus, essa situação, Senhor. Tome Tuas mãos minha vida, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Pregue a Tua palavra, que o Senhor possa, em nome de Jesus, mostrar a evidência das coisas, ó Pai, que está escrito na Bíblia aos seus corações, e que qualquer pessoa, ó Deus, que venha ensinar algo, as pessoas possam entender, Senhor, que a Bíblia é a central de tudo, Senhor, é onde está toda a informação, ó Deus, da Tua palavra, Senhor. Tome Tuas mãos em nome do Senhor Jesus, amém, e glória a Deus. Agora eu vou ali em busca de emprego, em nome do Senhor Jesus, amém.